Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Amanhã o Flamengo entrará em campo aí no estádio do Maracanã, decisão aí pela Copa Libertadores da América. O Flamengo precisa de uma vitória aí minúscula, né? Uma vitória aí para se classificar para a grande oitava de finais, né, da Copa Libertadores. Alô, Alan, então vamos acompanhar o que disse o Alan e depois a gente fala um pouco mais desse jogo. A gente sabe da importância do jogo, né? Que só depende da gente para passar de fase. E a gente conta com o apoio do torcedor, Maracanã lotado, para nos empurrar e sair de lá com essa classificação, que é essa vitória que é tão importante para a sequência do ano. Não só o Maracanã, como a torcida, né? Vem nos empurrando. Então, conto mais uma vez com a presença de todos. E a gente sabe da importância do jogo, fazer um grande jogo. A gente vem de resultados positivos e assim vamos permanecer daqui para frente. Simpático. Desde a época que ele jogava no Galo, que cada hora eu falo de um jeito o nome dele. Alan. O importante é que ele jogue bola. Ele ainda não voltou a jogar o que jogava no Galo, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela. O Bolívar com 10 pontos, vai jogar o último jogo em casa com o Palestino. Tem tudo para ser o primeiro do grupo, precisa só de um empate. Flamengo 7, Palestino 7. Não voltou, não. Ele no Flamengo não conseguiu ainda encaixar. É muito questão de desenho do time, né? O Cuca tinha uma maneira de jogar diferente do que ele encontra hoje no Flamengo do Tite, mas é um bom jogador e assim, não precisa jogar o que ele jogou no Galo para ajudar o Flamengo. Mas até agora está devendo o Alan no rubro-negro. Vamos ao vivo para o Maracanã com Pedro Henrique Torre, que vai trazer para a gente informações do Flamengo e desse jogo decisivo. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo ao nosso F360. Bom dia. Tudo bem, Abel? Um grande abraço para você, abraço a todos que estão aí no 360, é legal participar. Estamos aqui nesse palco do jogo decisivo do Flamengo nessa Copa Conmebol Libertadores. Amanhã, 21 horas, esse jogo contra o Milionários. O Flamengo esperava até, certamente, estar já classificado, mais tranquilo, mas ainda tem uma missão a cumprir nessa fase de grupos. Tem de vencer, pelo menos por um golzinho de diferença ali. Placar mínimo já resolve. O Flamengo avança às oitavas de final e aí dissipa qualquer possibilidade de crise, né? Porque imagina o Flamengo com todo o investimento, tudo que tem, tudo que colocou nessa temporada, ficar fora da fase mata-mata da Copa Conmebol Libertadores. Você estava falando aí se é Alan ou Alan. É Alan. A gente perguntou para ele ano passado ainda na apresentação dele no Ninho do Urubu. É Alan. Tá bem ali no meio de campo, talvez não no nível ainda da época do Atlético Mineiro, mas vem bem. E vem bem há basicamente um mês, porque o Pulgar, que está liberado, pode ser que até seja uma opção do Tite para essa partida, mas o Pulgar está liberado, só que não joga um mês, 28 de abril, que foi a última vez que o Pulgar entrou em campo no clássico contra o Botafogo, uma entorse no tornozelo esquerdo, agora que está na fase final ali, já se recuperou na verdade, ficou fora da última partida, mas ele está recuperado, era o titular absoluto, a gente podia dizer, do meio de campo, mas agora perdeu alguns passos. Vamos ver o que o Tite vai observar nesse meio de campo para essa partida tão importante, que requer ritmo, né? Requer ritmo, intensidade e uma pressão muito grande para o Flamengo vencer essa partida aqui no Maracanã. Eugênio Leal, já faz algumas semanas que você vem dizendo o Flamengo vai ganhar as duas últimas. Você cravou aqui. A primeira já foi, com goleada, contra o Bolívar. Você mantém o seu pensamento, seu palpite? Olha, Abel, se o Flamengo não vencer o Milionários, que é o último colocado do grupo, que já não tem chance de classificação sequer para o play-off da Sul-Americana, eu acho que aí o Flamengo não merece nem passar de fase, né? Porque está jogando no Maracanã, em casa. Não que o Milionários seja um time ruim, não é. É um bom time. Aliás, estava até olhando ontem, estudando para a semana, as estatísticas da Libertadores, na fase de grupos, o time que mais finalizou foi o Milionários. Tem 95 finalizações na fase de grupos. Eles têm que pôr aquela velha frase, os caras têm que pôr o pé na forma. Como diria Luiz Penido, o grande garotão da galera. Bota o pé na forma, bicho. São 6 gols marcados em 95 finalizações. Ou seja, o time tenta, mas não converte.
Então, acho que, sim, o Flamengo é a hora do foco, é a hora do jogo mais importante, é a hora que não pode decepcionar de jeito nenhum, é jogo decisivo para entrar com um clima mesmo de final de campeonato. E eu acho que o Flamengo tem condições, sim, vai ganhar. Repito, mantenho a minha opinião. O Flamengo vence o jogo amanhã, vai a 10 pontos e acho também que o Bolívar derrota a equipe do Palestino lá na altitude e vai ficar em primeiro lugar do grupo. É a minha expectativa, a minha projeção já há algumas semanas, né, Bel? E eu acho que vai ser assim. O Milionários vem aqui já eliminado, muito abalado, porque imaginava que essa pudesse ser a Libertadores para virar a chave, né? Para que o time conseguisse chegar à Libertadores pela primeira vez, assim, com uma campanha mais forte. Só que não, né? Impressionante. Repito, não é um time ruim, mas não consegue acertar em nível internacional. Tem uma grande torcida, muita mídia lá na Colômbia, mas não foi dessa vez que o Milionários se destacou na Libertadores. Acontecendo o que todo mundo espera, o mais provável, vitória do Flamengo, o Bolívar também garantindo a sua primeira colocação, enfrentando o Palestino em casa. Obviamente o Flamengo classifica, mesmo assim é decepcionante, né, essa participação do Flamengo na primeira fase. Não é Professor e André, o que todo mundo esperava era o Flamengo numa liderança e com tranquilidade, né? Eu colocaria muito decepcionante. Primeiro, porque o grupo foi considerado super acessível depois do sorteio. Segundo, por ser super acessível, é questão de primeiro lugar. O Flamengo realmente deu muita sopa as derrotas para o Palestino, influenciou aquela derrota, porque o Palestino é o clube que matematicamente pode complicar o Flamengo por conta daquela derrota do Flamengo para o Palestino. Mas eu acho que na prática, o Flamengo pega um adversário já sem nada a fazer na Libertadores. Eu acho que é mais isso do que propriamente uma possível baixa qualidade do time do Milionários. Em outras condições, o Milionários é um time que poderia até complicar o jogo, mas não tem motivação. Então o Flamengo deve ganhar esse jogo e assistir o Bolívar ganhando e sendo primeiro do grupo. E aí despachando o Milionário com um número até significativo, o Palestino com um número de pontos significativo. O Palestino cairá fora com 7 pontos, eventualmente perdendo a última partida. É uma pontuação bem alta, graças aos escorregões do Flamengo nesse grupo, né? O Flamengo deixou muito ponto pelo caminho. E o Flamengo passando em segundo, repito, é o mais provável, a não ser que o Bolívar perca em casa, enfim. Dificulta o caminho do Flamengo, é óbvio, mas não tira o favoritismo, na minha opinião. O time pode crescer dentro da competição, como já cresceu nos últimos jogos, quando goleou o Bolívar, quando foi muito bem contra o Corinthians no Brasileirão. E pode chegar ao título, pode chegar numa final. E, obviamente, né, Pedro, o Flamengo passando em segundo, eu imagino que seja o segundo lugar mais temido no sorteio para as oitavas, né? Geralmente encarna esse papel, né, Abel? Com o Flamengo passando em segundo lugar, já aconteceu recentemente, passar em segundo lugar do grupo, e encarna esse papel de segundo lugar tão temido assim, e teve dificuldade em decidir segundo. Ano passado, por exemplo, acabou eliminado pelo Olímpia, por exemplo. Então é uma situação não muito agradável você também passar em segundo lugar e ter que decidir fora. Mas certamente, se você pegar, por exemplo, vamos dizer, o Palmeiras, que costuma fazer o primeiro lugar geral, a primeira melhor campanha, a melhor campanha, melhor dizendo, da fase de grupos da Libertadores, pega um Flamengo e Palmeiras logo nas oitavas, você não dá para apontar nenhum favorito nesse sentido, né? Fica ali uma briga de cachorro grande, como diria o saudoso Apolinho, o Aston Rodrigues. Então, fica mais nesse sentido aí, de que o Flamengo, por tamanho investimento, pelo time que tem, pelas peças que tem, pelo treinador que tem, ele entra ali como se não favorito, dependendo do confronto, pelo menos de igual para igual, com um grande campeão, tricampeão da América, como é o Palmeiras. Agora, só voltando um pouquinho, Abel, você falava aqui desse jogo contra o Milionários, a importância tamanha que existe e tudo mais. Seria importante também para o Flamengo tentar resolver logo essa parada contra o Milionários, não transformar nada em drama, criar uma atmosfera bem favorável no Maracanã, como foi no jogo contra o Bolívar, que foi bem rápido, porque tem um elemento aí que é a questão do Gabigol também, né? Porque vai ser o primeiro jogo do Gabigol no Maracanã depois da questão com a camisa do Corinthians.
houve algumas manifestações na partida lá contra o Amazonas, mas o primeiro jogo com a torcida no Rio de Janeiro vai ser aqui. O Gabigol, que foi tão saudado contra o Bolívar, aqui atrás do gol, deu beijos, foi ovacionado e tudo mais. Essa maré virou bastante, então um jogo complicado e o Tite poderia recorrer, por exemplo, ao Gabigol, o Gabigol vai estar aqui por trás, a torcida pode se demonstrar um tanto quanto irritadiça, a gente vai ter esse termômetro também. Então é um jogo para o Flamengo tentar resolver o mais rápido possível para afastar qualquer possibilidade de terremoto, digamos assim, principalmente nessa parte da temporada, né? Confesso que eu estou com um ponto de interrogação aqui, estou com uma dúvida. Gabigol vai ser ignorado, vai ser cornetado, vai ser vaiado, entrando ou não, mesmo que não entre, ele vai estar ali. Normalmente no segundo tempo os jogadores que estão no banco de reservas ficam num aquecimento. Qual será a reação do torcedor rubro-negro nesse reencontro com o Gabigol no Maracanã depois do episódio Camisa do Corinthians? Nesse aspecto, a paralisação do campeonato foi positiva para o Gabigol. Meu Deus do céu, né? Porque o tempo ameniza, né? Será? O tempo ameniza. Eu não estou dizendo que a recepção será boa, mas se fosse no dia seguinte, a coisa seria bem pior. Agora já passou, já teve um jogo, já teve um tempo. O torcedor passou o final de semana sem ver jogo de futebol, 2, aliás, e tal. É Mas claro que isso não apaga o que aconteceu. Mas o tempo vai diminuindo a pressão, as dores. Mas, de qualquer forma, já falei aqui e repito, o Gabigol só vai reconquistar a torcida do Flamengo com desempenho em campo. Vamos comparar. Com gols. Vamos comparar com as últimas vezes. Eu acho que, primeiro, de cara, ele não terá seu nome pedido, como era comum no Maracanã. Segundo, na hora que aquecer para entrar, as pessoas vão se dividir. Ou talvez se dividir, não, mas em 3 partes. Alguns acho que ignorarão, como você falou. Outros vaiarão, eu acho que haverá um burburinho ali. E outros, tentando abafar a vaia, aplaudirão. E aí é com ele. Aí ele vai precisar mostrar a bola, o que ele precisa mostrar há muito tempo, né? Eu também tenho muito essa sensação, que eu acho que a gente vai ter de tudo. De gente apoiando, de gente criticando. A questão é qual grupo será maior. Então, e acho que é importante. Mas o que é fato é que acho que apelo, dentro de uma forma geral, ele diminuiu. Para mim, isso é claro. E a grande discussão do Gabigol no time do Flamengo é muito mais pelo apelo popular. Porque hoje, tecnicamente, já não de hoje, de algumas semanas, é inquestionável o banco dele. Assim. O Pedro hoje, que acho que é o cara que mais seria, pensando em posicionamento, o cara para disputar com ele. Ele e o De La Cruz são os caras mais consistentes da temporada do Flamengo. Então, assim, o grande trunfo que o Gabigol teria para poder, de repente, ter maior minutagem, maior espaço, vinha da arquibancada. Eu acho que ainda ele vai ter uma fonte, uma base ali, mas não tão grande como já foi. Olha, amanhã, então, 9 da noite, Flamengo e Milionários, com transmissão dos canais ESPN e Star Plus também. No Star Plus você pode assistir esse jogo. Com o De La Cruz, nós temos tela do De La Cruz, é isso, Leão? Que chegou a ser dúvida, o Pedro Henrique Torres já vai trazer mais informações, mas como diz a nossa tela, ele deve jogar contra o Milionários. Na temporada, sem contar o Campeonato Carioca, são 12 jogos do De La Cruz, é o segundo no elenco nesse quesito, 12 jogos, 2 gols, 2 assistências, 26 chances criadas, muitos duelos vencidos, ele lidera em todos os quesitos, até em desarmes. Olha como chama a atenção esse desempenho do De La Cruz com a camisa rubro-negra logo na sua primeira temporada. Ele volta mesmo? Isso já é certo? Ainda há alguma dúvida? Pedro Henrique Torres. Ele volta não, ele joga, né? Olha, Bel, a não ser que exista um problema de última hora no treinamento de hoje à tarde, que todos os rubro-negros esperam que não aconteça, ele vai para o jogo, porque foi só um susto. Deu um susto mesmo também na torcida, aquela imagem dele saindo de campo no jogo contra o Amazonas, colocou uma bolsa no joelho e questão de joelho para o De La Cruz
um pouco mais temerária, digamos assim, mas era o joelho esquerdo, que ele tinha um problema crônico até nos tempos de River, em alguns momentos ficou afastado, mas foi só uma pancada mesmo na reavaliação na sexta-feira, quando voltou aos treinamentos no Ninho do Urubu. Fez um regenerativo, depois ficou mais um tempo na academia no dia seguinte, só que já voltou aos treinamentos. O Flamengo até postou fotos dele, enfim, vai para o jogo, a não ser que tenha um problema de última hora, e é o motorzinho do Flamengo nessa temporada, né? A gente falando aí de Gabigol, o Gabigol que foi ovacionado contra o Bolívar e virou a chave completamente depois desse episódio com a camisa do Corinthians. O De La Cruz tem pouquíssimo tempo de clube e a torcida já fica enlouquecida com ele assim. Romário e Marcos Braz em esquema de corrupção. Polícia Federal investiga. A Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando o senador Romário, né, por envolvimento em suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. O caso também envolve o vereador do Rio, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e as acusações contra ele partiram de uma delação premiada. A gente vai publicar aqui a sequência de prints, trazendo todas as informações publicadas no UOL. A UOL, Romário disse por meio de nota de sua assessoria de imprensa que a delação possui narrativa vaga e imprecisa. Senador Romário não responde pelas ações do secretário Braz no exercício de suas funções. Marcos Braz se mostrou surpreso e disse que não iria se manifestar. Delator aponta... Isso aí, nação, esse foi aqui mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Hate, aqui trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Mengão. Se você é novo, galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Lembrando vocês que amanhã o Flamengo entrará em campo aí, né, às 21 horas aí da noite aí, contra o Milionários no estádio do Maracanã, partida válida pela Copa Libertadores da América. O Mengão aí precisa urgentemente de uma vitória e uma boa atuação, né, para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Aí o Flamengo tem que focar, tem que entrar focado, e que certamente o Maracanã vai estar lotado com um grande público, como sempre, né? Torcida rubro-negra sempre lota o Maracanã.